Segunda reunião extraordinária, exercício 2022, legislatura 2021-2024, 6/12/2022. Bom dia a todos, Sejam todos bem-vindos. Determino ao secretário que faça a conferência do registro de presença dos edis. Só a falta do vereador Pedro. Falta justificada. Havendo número legal, no uso de minhas atribuições regimentais, declaro abertos os trabalhos. A segunda reunião extraordinária 2022 tem como pauta exclusiva a discussão e votação do projeto de lei complementar número 1248/2022, cria a Secretaria de Transportes e dá outras providências. Segundo a pauta, coloco em discussão o projeto de lei número 1248/2022 para conhecimento do plenário. Solicito à servidora que realize a leitura da emenda aditiva, parecer técnico e parecer conjunto das comissões permanentes referente à proposição. Bom dia a todos. Parecer jurídico ao projeto de lei número 1248 de 2022, que cria a Secretaria Municipal de Transportes e dá outras providências. Adequação formal, inadequação material e impossibilidade jurídica de prosseguimento do feito. Com fundamento nas considerações jurídicas retroexpostas, esta assessoria jurídica, ao tempo em que devidamente atesta a qualidade formal da proposição, aponta vício quanto à matéria que a macula, devendo ser sanado para regular tramitação. Salvo melhor entendimento, é o parecer Câmara Municipal de Caraí, em 5 de dezembro de 2022, Maciel Antônio Júnior Chulu. Emenda aditiva número 01 de 2022 ao projeto de lei número 1248 de 2022. Os membros da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do artigo 107, inciso 5 e artigo 116, parágrafo 4º do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei número 1248 de 2022. Aprovada a presente emenda, fica acrescido o parágrafo único ao artigo 4º do projeto de lei número 1248 de 2022, com a seguinte redação. Parágrafo único. O secretário municipal de transportes, auxiliar direto e imediato do prefeito, é essencial à administração, competindo-lhe, além das atribuições inseridas na lei orgânica do município e em outras leis, o seguinte. Inciso 1. Planejar, organizar e dirigir as atividades inerentes à sua secretaria, tendo em vista atingir qualitativamente as metas pré-estabelecidas. Inciso 2. Aprovar propostas de planos e rotinas de trabalho, programas de aperfeiçoamento de medidas e outros, analisando processos, relatórios e outros documentos, propondo alterações necessárias, objetivando a melhoria da qualidade dos serviços. Inciso 3. Executar as políticas governamentais, apresentando informes a conclusões pertinentes à sua secretaria, a fim de contribuir para a definição dos objetivos a serem alcançados. Inciso 4. Analisar os resultados dos programas estabelecidos para a sua secretaria, observando os aspectos técnicos, o cumprimento dos prazos, recursos materiais, humanos e financeiros empregados, grau de aplicabilidade e outros, objetivando a avaliação e decisão quanto ao cancelamento, reformulação ou continuidade dos mesmos. Inciso 5. Representar a sua secretaria, deliberando sobre políticas, diretrizes, normas gerais, estruturas, planos de metas, operações e aplicações de recursos, demonstrativos e outros. Inciso 6. Analisar e, se for o caso, aprovar propostas orçamentárias apresentadas pelas áreas subordinadas à sua secretaria, em como propor alterações às mesmas, visando ao desenvolvimento das atividades dentro dos padrões requeridos. Inciso 7. Participar de reuniões internas, intercambiando informações, apresentando sugestões, negociando ou cobrando metas de trabalho e outros assuntos inerentes à sua secretaria.
Inciso 8. Executar as determinações do prefeito relativamente aos interesses da prefeitura. Inciso 9. Coordenar as negociações e a execução de convênios, parcerias e contratos com agentes financeiros ou com entidades públicas ou privadas federais, estaduais ou municipais, com vistas à realização de objetivos de interesse do município, especialmente da pasta administrativa da qual é titular. Inciso 10. Zelar para que a comunidade esteja permanentemente informada das atividades de sua secretaria, bem como coordenar as atividades em que esta participe. Inciso 11. Manter contato com os órgãos municipais, estaduais e federais, visando a obtenção de recursos para viabilizar as ações da Prefeitura. Inciso 12. Zelar pelo cumprimento das normas do município, orientando seus subordinados na sua observância. Inciso 13. Acompanhar e avaliar o desempenho dos seus subordinados para fins de aproveitamento de potencialidade e aperfeiçoamento. Inciso 14. Demonstrar periodicamente ao prefeito, em especial, a situação da pasta administrativa da qual é titular, inclusive apresentando relatórios concisos e precisos de sua gestão. Inciso 15. Aplicar multas previstas em leis, nos contratos ou convênios, bem como revê-los quando for o caso. Inciso 16. Resolver sobre requerimentos, reclamações ou representação que lhe forem dirigidas. Inciso 17. Subscrever e referendar atos e regulamentos referentes à sua secretaria. Inciso 18. Expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos relativos aos assuntos de sua secretaria. Inciso 19. Apresentar ao prefeito o relatório anual dos serviços realizados pela secretaria. Inciso 20. Comparecer à Câmara Municipal sempre que por ela for convocado ou convidado e prestar informações nos termos da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Função Legislativa. Inciso 21. Elaborar conjuntamente com as unidades que integram a sua pasta administrativa o planejamento de compras e serviços, bem como o programa orçamentário de sua secretaria. Câmara Municipal de Caraí, 5 de dezembro de 2022. Fábio Reis Silva, Sebastião Pedroso Duarte, Adriel dos Anjos Ferreira, William Batista Duarte, Aurimar de Matos Lima e Patrícia Farias dos Santos, vereadores autores. Parecer jurídico referente à emenda aditiva ao projeto de lei número 1248 de 2022. Adequação formal e material, possibilidade jurídica do prosseguimento do feito. Conclusão e parecer final. Isso posto, por tudo mais que dos autos constam e ressalvando-se mais uma vez que os aspectos de conveniência e oportunidade não estão sob o crivo desta consultoria jurídica, opino que é possível, em caso, acrescer a emenda ao projeto de lei número 1248 de 2022, estando alicerçada no ordenamento jurídico. Salvo melhor entendimento, é o parecer. Câmara Municipal de Caraí, em 5 de dezembro de 2022, Maciel Antônio Junja Chulu. Parecer conjunto número 19, de 5 de dezembro de 2022. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 1248 de 2022, que cria a Secretaria Municipal de Transportes e dá outras providências. Regularidade, inclusão de emenda aditiva, necessário seguimento das demais fases do procedimento legislativo. Da conclusão. Ante o exposto, estas comissões, analisando a propositura em questão, entende que nada obsta sua regular tramitação, concluindo-se pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, como também por sua compatibilidade às regras financeiras e orçamentárias, devendo ser incluído ao texto original a emenda aditiva para seguimento das demais fases do processo legislativo. Salvo melhor juízo, é o parecer. Sala das Comissões, Câmara Municipal de Caraí, em 5 de dezembro de 2022. Aurimar de Matos Lima, relator, pelas conclusões. Fábio Reis Silva, Sebastião Pedroso Duarte, Adriel dos Anjos Ferreira, William Batista Duarte e Patrícia Farias dos Santos.
seguindo com a discussão da matéria em tela e nos termos do inciso 2º do artigo 182 do Regimento Interno, franqueio a palavra aos vereadores interessados por até 5 minutos para manifestarem acerca da matéria. Bom dia a todos. Cumprimento a senhora presidente, a qual estendamos os colegas, vereadores, a nossa assessor jurídico, assessor secretário, funcionários da casa, todos que nos assistem nesse momento. Nós estamos aqui discutindo sobre a criação de uma nova secretaria, que é a secretaria desvincular, na verdade, vamos dizer assim, então, para ficar mais fácil, que nós temos a Secretaria de Obras, que cuida geral também de transporte. E aí nós estamos aqui discutindo sobre a criação dessa nova secretaria que fica destinada apenas a obras em geral. Então, ontem nós tivemos uma reunião das comissões e no qual foi uma reunião até um pouco rápida, mas que depois me fez pensar sobre essa situação. E aí, senhora presidente, eu vou aqui colocar um ponto de vista, que eu, pensando depois, achei melhor expor para todos a minha opinião em relação a essa nova secretaria. Bom, eu entendo que criar uma nova secretaria, nós vamos estar criando também novos gastos para o município. Mesmo que, quando ontem nós estávamos discutindo sobre isso, e acho que foi até o vereador lá, fez uma colocação sobre a estrutura que já existe, talvez assim, tem um gasto, mas não seria um gasto muito elevado. Concordo em parte nesse quesito, mas de qualquer forma, eu acho que, na minha opinião, é um gasto, é uma criação desnecessária, uma vez que nós temos uma secretaria de obras e nós temos coordenadores dentro dessa secretaria. E aí eu vou aqui citar uma coordenação que acho que uma das mais importantes dentro da Secretaria de Obras, que faz parte hoje, que é a coordenação do transporte escolar. Onde, que foi aqui vereador, foi meu colega aqui desta casa, Aldeano Rício Cordel, é o coordenador desse transporte, é o coordenador do transporte escolar. Bom, e que faz isso muito bem, esse trabalho dele. Eu acho que vem com a experiência dele também, no próprio quesito assim, de ônibus, ele também que é motorista, já trabalhou em linhas de transporte escolar, conhece hoje toda a região, todo o município, e que, no meu ponto de vista, vem se saindo muito bem dentro desse trabalho, dessa coordenação. Então, eu pontuo aí a importância, até de DEL continuar como coordenador desse transporte escolar, pela experiência, pela bagagem dele, ele já está há um certo tempo aí fazendo esse trabalho. Tendo aí essa nova secretaria, nós teríamos um secretário de transporte e estaríamos com um secretário de obras, como eu disse, que seria mais um gasto para o executivo. E aí, esse secretário de transporte, eu fico me perguntando, como que ele iria, de certa forma, comungar as ideias com o secretário de obras, uma vez que o secretário de obras também lida com maquinário e com tudo que faz parte ali vamos dizer assim, de obras em relação, por exemplo, a estradas, que hoje é um dos nossos maiores
dilemas aqui, inclusive hoje, como disse, acho que foi na mesma, não, foi o colega Gabriel, né? Que hoje nós tivemos aqui também mais uma situação dessa, de cobrança de estrada, de melhoramento e tal, né? Enfim, o que eu quero dizer é que eu acho realmente que nós não teríamos uma necessidade de uma criação de um tipo de secretaria de transporte, uma vez que nós temos o secretário de obras e nós temos as coordenações. Basta que lá dentro, eu sinceramente não sei como é o trabalho, mas pelo que às vezes a gente cobra aqui, esse caso legislativo e cada um de nós aqui individual às vezes faz cobrança, basta que lá dentro eles tenham uma forma, um método, tem que ter uma metodologia de trabalhar e que cada um ali cumpra realmente com o seu devido papel, sem um querer ser, se nós temos o chefe, que é o secretário de obras, sem um querer mandar mais que o outro, que se entenda lá dentro, né, para que as coisas funcionem. Inclusive, eu quero deixar bem claro aqui, o doutor pode até colocar aqui, porque foi um trabalho feito em conjunto, né, sempre com a assistência nossa aqui da assessoria jurídica, que veio para cá esse projeto, mas sem nenhuma atribuição, sem nenhuma função do que realmente o secretário de transporte vai cuidar, vai fazer. Qual vai ser a prerrogativa desse secretário de transporte? Uma vez que aí o próprio legislativo, dentro aí da lei orgânica, né, e do regimento interno, dentro da lei orgânica do município, contribuiu para atribuir, né, funções a esses novos secretários, que partiu do próprio legislativo essas funções, dando aí essas funções para o secretário de transporte. O que, na minha opinião, deveria vir um projeto mais especificado sobre as atribuições, prerrogativas, funções, enfim, do transporte, do secretário, desse novo secretário de transportes, né? Dessa nova secretaria de transporte. Então, assim, fica o meu ponto de vista, senhora presidente, em relação a essa nova criação dessa secretaria. Deixo aí, né, esse questionamento, e claro que isso é uma opinião minha, mas nós aqui somos, né, vamos pela maioria, e cada um também tem uma forma de pensar, mas sinceramente eu vejo algo desnecessário. Uma vez que eu também já quero colocar aqui, fazer aqui já adiantar, que eu sou mais a favor e para ano que vem estarei colocando aqui nesta casa, sim, a criação da Secretaria de Esporte, que eu acho bem mais importante, interessante ter esse desmembramento. Além de tudo, quando se cria secretarias dessa forma, ela contribui para o ICMS, desculpa gente, para o ICMS, né, quando se trabalha essas secretarias, como nós temos Secretaria de Cultura, e que de fato, né, quando elas são trabalhadas, nós temos contribuição de ICMS para a nossa cidade, ou seja, nós desvinculamos, temos um gasto, mas ao mesmo tempo nós vamos receber de volta também valores que vai ajudar o nosso município, né? Vai cair mais, vamos dizer assim, recurso na conta da prefeitura, vai cair mais recursos para o nosso município. Então já fica aí uma proposta futura né, não sei se seria uma indicação para que nós possamos, indicação ao executivo, para que nós possamos estar fazendo esse desmembramento aí, termos uma secretaria de esporte, que eu acho que é fundamental, importantíssimo na nossa cidade, que faz toda a diferença na vida de nossos jovens, dos nossos estudantes, enfim, para toda a área da educação e também dos cidadãos aqui da nossa cidade. Então fica aí o meu ponto de vista em relação à Secretaria de
de transporte, né, dessa criação de Secretaria de Transporte. Muito obrigada pelo tempo aí. Mais alguém? Bom dia, senhora presidente, ao cumprimento toda a mesa, aos colegas vereadores, assessoria jurídica, servidores da casa, aos que nos assistem. Só levantar uma questão sobre o transporte. Nas câmaras itinerantes onde nós rodamos, ouvimos bastante a respeito, bastante reclamação sobre o transporte, em especial sobre o transporte escolar. E foi até fruto dessas cobranças, dessas reivindicações, que o Executivo sentiu a necessidade da criação dessa nova pasta, dessa nova secretaria. Eu preciso trazer, né, para que fique constando aí, que o nosso transporte escolar, na sua grande maioria, 90%, 98% praticamente, é terceirizado. Isso não é competência ou responsabilidade na parte de gestão do município, né? Uma vez que quem responde pelo transporte escolar, né, é uma nova empresa que entrou, era a Copertul, hoje é uma nova empresa. Então, essa parte de funcionalidade, ela cabe à empresa terceirizada. A parte interna, ela cabe apenas na parte de planilhamento, que é feito pela própria Secretaria de Educação, né, de dias de ponto, manda para o RH, para o pessoal da contabilidade da prefeitura, que monta o empenho e manda para a cooperativa. Né? Fato que, se ela funcionasse de forma que ela tem no seu contrato, né, ou tinha, não sei como é que está a nova agora, não li o contrato deles ainda, nós não teríamos tanta reclamação nem tanta dor de cabeça como nós temos, né, no quesito transporte escolar. E aí eu quero corroborar com as palavras da nobre colega Patrícia, no que ela diz da interligação. A criação de uma nova secretaria não vai desvincular, por exemplo, ela citou de obras, eu vou citar, por exemplo, da Secretaria de Saúde, que também é uma outra pasta, é uma outra rotina, é uma outra realidade que acaba se interligando. A criação não vai conseguir desmembrar completamente de fato. Então nós vamos onerar o município, trazer mais um gasto, trazer mais responsabilidade, e talvez a gente não vai corrigir de fato o problema que eles gostariam, né? O nosso coordenador, se ele tivesse entrado no início do mandato, eu tenho certeza que o transporte estaria muito melhor, né? Infelizmente eles deixaram chegar a um ponto crítico, né, que ninguém mais aguentava no município da forma que estava o transporte para fazer a substituição. Então, só elencar essa parte, trazer para o esclarecimento, constar isso aí, que a gente vai criar um novo gasto e talvez não vamos corrigir nenhum problema. Me permite a parte, vereador? De fato, eu até pensei também, ia colocar sobre a questão da saúde, até comentando também com o médico aqui, nosso colega, nós temos a Secretaria de Saúde. Quem toma conta dessa parte, por exemplo, de carros que fazem essas viagens para fora, né, pacientes, é o secretário de Saúde. Quem toma, o diretor do hospital, ele trabalha ali com as ambulâncias, né, com os carros ali que são do hospital. E aí, eu acho que fica, talvez o secretário de transporte ficaria muito ocioso no quesito trabalho de fato ali. E aí, como eu novamente pergunto, como eles iriam comungar, né? E ter esse entrosamento se, um exemplo, o secretário de saúde manda o carro para uma viagem com determinada situação, como é que é? O secretário de transporte é que tem que autorizar, sendo que ele não é transporte geral, ele não vai cuidar de toda a frota, né? Aí o colega colocou sobre a questão, por exemplo, de ter um comando maior na questão dos carros que quebram, que precisa de um conserto, ali vai ter uma fiscalização melhor e tal. Eu até concordo, mas aí cabe também de cada secretaria, né, ter ali esse comando, ter essa fiscalização do seu carro que foi para a oficina e que está tantos dias, o que trocou peça, o que precisou, se foi pneu. Então, assim, realmente o que eu acho importante, que está andando muito bem, isso aí, a
apesar de que não funciona 100% e não funcionará, porque que é o coordenador do transporte escolar, né, que está desempenhando esse papel muito bem, mas aí ele depende da Secretaria de Obras e continuará dependendo, porque uma depende da outra. Então, assim, obrigada pela parte, mas é só para colaborar aí também, né, corroborar mais uma vez sobre a questão da saúde também, que eu não vejo porquê. Mais alguém? Eu só para terá a palavra da vereadora Patrícia, igual você falou, tem as pessoas de vários entendimentos, vereadora. Realmente, a gente que sempre está lá cobrando, está reivindicando algum carro para alguma coisa, né? Para servir alguém ou para beneficiar, para ser estrada, alguma máquina. Aí a gente procura que é um secretário de transporte. Fala assim, não, é o meu secretário de obra. Aí o secretário de obra está na obra lá no... Sabe? Aí aqui não... E aqui tem eu não sei se é defeito, se... Esse tem uma forma de trabalhar que a autonomia é só um. É só um. Se ele tiver para resolver, bem. Se não tiver, acabou. Não tem outra pessoa para resolver. Entendeu? Então isso aí, às vezes, assim, deixa um pouco a gente meio indignado, né? E às vezes desmotiva a gente até tá indo de cobrar porque às vezes você não acha. E quando cria a secretaria, de qualquer forma agora sim, tem a responsabilidade. Não tem esse negócio de jogar por cima do secretário de obra, não. Ele tem que aparecer. Né? O secretário de transporte ele tem que aparecer. Nós precisamos de uma máquina, nós sabemos onde é que nós vamos. O secretário de obra, precisa de uma obra, nós sabemos quem é o de obra agora. Entendeu? Porque quando mistura, um joga por cima do outro, fica e some e nós temos dificuldade. Assim, eu estou O senhor acha que ele não vai sair do mesmo jeito? Talvez você vai procurar por ele, ele não vai estar lá e vai ter outro. Mas pelo menos nós sabemos que é ele que vai estar. Entendeu? Vereador, mas no caso, pelo que a gente está falando, não é a questão da autonomia em si. A questão que o secretário de obra pega a máquina e vai trabalhar lá no Filizinho. Aí eu chego lá no Ribeirão Santana, atrás do secretário de transporte. Ele fala, não vou te mandar a máquina. Só que o secretário de obra já solicitou essa máquina no Filizinho. Vai ficar a mesma coisa que nós estamos levantando, que uma coisa interligada à outra. Eu chego aqui pedindo um carro de saúde, eu vou ter que ir lá no secretário de lá, o secretário de lá fala, é o lá de baixo. Eu vou lá no lá de baixo, né? O lá de baixo libera. Quando eu chego no hospital, eu levo o carro para ver o que está voltando. Então não adianta eu achar o secretário, eu tenho que achar. O cara tem que ter o comando. Mas lá na emenda já fala que esse secretário precisa apresentar um plano de trabalho, correto? Então, com certeza ele tem que apresentar, ele tem que desenrolar para que o município possa organizar, né? Vai ser votado hoje. Já tem discussão de votação, né? Uhum. Não, tem mais algum vereador? Não, na minha visão, eu vejo as duas secretarias muito grandes e eu acho que a questão de divisão eu vejo como importante. Se realmente o pessoal for executar a função bem feita, porque não só a questão do funcionamento, mas também a questão, às vezes, até da quebra de carro. Né? Às vezes o secretário de obras fica responsável por resolver uma quebra de carro, alguma coisa assim. E aí eu acho que tendo um secretário que delimita, que demanda as funções e delegações e delega atividades para os funcionários, eu penso que pode melhorar. Eu votaria nesse sentido. Você me permite aí só um questionamento, né? É porque nós estamos discutindo sobre essa criação. Nós não teríamos, porque eu não sei hoje quantos funcionários hoje trabalham lá, vamos colocar assim, na obra, nessa Secretaria de Obras. Não é só, né? Não, de transporte, a quantidade de pessoas, não, eu estou falando que trabalham, estão lá dentro do pátio de obras, por exemplo, né? Lá não tem, talvez o senhor saiba me informar melhor, isso, né? Lá não tem, por exemplo, daí é o secretário de obras. Aí lá não tem aquela pessoa que cuida sobre esses carros daí é obras e transporte, né? Obras e transporte, eu sei. Mas eu estou dizendo assim, ele
não é um coordenador, mas uma pessoa que faça essa parte. Não, que eu saiba. Tia Emerson. É Emerson, isso, eu estava tentando lembrar o nome de A mulher Paulo Henrique. Da parte do secretariado, né? Não, era parte interna. É fazer transporte parte interna. Isso, eu acho que nós teríamos funcionários suficientes para estar ali. Você vai trabalhar isso, até porque o que tanta gente, né, faz lá dentro desse pátio de obras que não poderia ter uma pessoa responsável para cuidar da... Na verdade já tem, Paty, na verdade já tem. Não, sim. Cada um tem sua função lá. Então... A questão é só de quanto ele está relação aos secretários de transporte, por exemplo, mesmo que os outros secretários estejam, né, dentro das demandas deles com os transportes, mas aí é o que está bem especificado nas funções, o secretário de transporte ele teria uma gestão de entender, o carro está lá, o carro da saúde está ali. Ele acho que também precisa de certa forma de uma equipe. Eu vejo que se desvincular, eu vejo pelo princípio da eficiência que teria que melhorar. Agora, se não melhorar... Eu até brinquei isso ontem. Eu brinquei isso ontem na... Equipe, exatamente. Então é isso que eu quero dizer. O secretário de obras, ele tem uma equipe para ele trabalhar lá. Tem da autonomia, cara. Só finalizando minha fala, gente, eu também tenho uma questão. Eu vejo que quando cria uma secretaria de transporte, a pessoa tem que entender de mecânica de carro e de transporte. Sim. O secretário de obra ele tem que entender de obra, ele tem que saber, pelo menos, como é que é ser um tijolo, para ter uma noção de obra. Então, uma das coisas que eu vejo que é muito importante, né? Por isso que eu acho que sou a favor, e também, vereadora, quando você falou de criar a secretaria de esporte, como eu já mencionei isso em mandatos anteriores, entendeu? Eu sou totalmente a favor, estou com você, entendeu? Já falei, como você falou, cria o CMS, né? O ICMS já tem. Pois é, Mesmo com coordenadoria já tem. mas é melhor se criar a secretaria. Porque você pode ter um aporte, né? Exatamente, ele melhora. É um pouco ambíguo porque quando ela é vinculada à educação, algumas diversas ações saem do âmbito da educação. Quando você tira, você já perde um pouco algumas situações em relação à educação no desenvolvimento. A maioria das cidades pequenas optam por não ter, né? Ela aí teve uma vez só, durante um ano e meio, no mandato de Danilo, e depois de então não vem funcionando. Mas se partir do princípio, se você trabalhar organizadamente com a educação e a própria secretaria, pode vir a ser um ganho muito grande também no futuro, né? Acredito que se organizar. Bom, tranquilo. Não havendo mais vereador para manifestar, se declara encerrado o processo de discussão e, nos termos do artigo 186, seu parágrafo 1º, verificado o quórum legal, iniciaremos a fase de votação, a qual ocorrerá por processo simbólico. Emenda aditiva número 1/2022 em votação. Quem for favorável à aprovação da emenda aditiva número 1/2022, permaneça como se encontra. Tira esse trem fora do ar. Projeto de lei número 1248/2022, de autoria do Executivo Municipal, aprovado 8 votos favoráveis e 1 contrário. Portanto, como não há mais matérias constantes na pauta, agradeço a participação de todos os presentes. Nos termos do regimento interno, declaro encerrados os trabalhos.